árabes anunciaram a contratação de Pablo Mari. Lembra dele, zagueiro do Mengão em 2019? Então, ele tá indo pro Al Hilal. Flazoeiro, o que o Flamengo tem a ver com isso? O Flamengo vai receber algum dinheiro? Porque o Flamengo ficou recebendo dinheiro do Pablo Mari quase que 6 anos seguidos. Não consegui apurar se o Flamengo vai receber algum dinheiro nessa negociação. Mas tem uma outra situação que é interessante para o Flamengo. O Pablo Mari é espanhol. E por ele ser espanhol, ele ocupa a vaga de um estrangeiro no Al Hilal. Ele vai para o Al Hilal ocupando essa vaga de estrangeiro. Com isso, o Al Hilal vai precisar negociar um jogador estrangeiro e já havia rumores aí deles quererem negociar o Marcos Leonardo justamente por conta disso. Ele é um jogador jovem e aí não vem tendo boas atuações por lá, inclusive um jogo na semana passada, ele foi o pior jogador da partida, mas isso aí a gente supera, não tem problema, vem pra cá que aqui a gente vai te ajudar. O fato, né, de chegar lá um estrangeiro talvez obrigue e force o Al Hilal a negociar, né, mais um estrangeiro, a tirar um estrangeiro da equipe. E o Flamengo tem um trunfo na manga, tem uma carta na manga, se quiser contratar Marcos Leonardo, que é o Marcos Mota. Quem é Marcos Mota? Ele é diretor da gestão, ele é totalmente ligado à gestão do Flamengo, ele que representou o Flamengo lá no Intercontinental, no jogo contra no Derby das Américas e na Copa Challenge, né, contra o Cruz Azul e depois contra o Pirâmides. É um cara super bem relacionado no futebol árabe. Ele foi um dos advogados que fizeram lá a tratativa da saída do Neymar do PSG para o Al Hilal. Então, assim, é um cara que tem muita moral lá no Al Hilal, mas muita moral mesmo. Isso pode facilitar, isso pode ser um facilitador, um aproximador do Flamengo do Al Hilal numa negociação com Marcos Leonardo. Agora depende do Flamengo se realmente vai querer a contratação do atacante. Eu vou falar agora sobre Thiago Almada. O que acontece é o seguinte, gente, o Almada segue também, né, na mira do Palmeiras. Eu estava vendo aqui a informação agora cedo, que o Palmeiras vai tentar aí de forma mais agressiva uma proposta de empréstimo por 6 meses com uma obrigação de compra do Thiago Almada. Há uma dificuldade nessa negociação na questão de valores, né, que ainda não estão muito claro quanto que o Atlético de Madrid vai querer vender. Flazoeira, mas não era 20 milhões de euros por 50%? Mas será que o Atlético vai querer vender só 50%? Vai querer vender só um pedaço? Não vai querer vender o jogador um percentual maior, pedindo um percentual maior? Tudo isso é o que precisa ser estudado e precisa ser colocado na ponta do lápis. Não é uma negociação fácil. O Palmeiras está brigando de um lado, o Flamengo vai começar a brigar de outro, e aí a gente tem que ter muito claro isso pra gente, que também depende, né, da vontade do Thiago Almada, se ele vai querer ou não voltar pro futebol sul-americano. Tem uma vantagem nessa situação toda, a boa relação também do técnico Felipe Luiz com os donos do Atlético de Madrid e com o técnico Diego Simeone. Falar agora sobre uma notícia muito boa, trazida ontem com exclusividade pelo Paparazzo, é que uma TV aberta dos Estados Unidos, a Connect TV, está estudando a possibilidade de fazer uma proposta para o Flamengo para transmitir os jogos do Mengão na TV aberta nos Estados Unidos. A ideia deles é aproveitar o sinal da Flamengo TV e já transmitir ali em espanhol e também futuramente, quem sabe, o Flamengo vai passar a ter transmissões aí em inglês para todos os Estados Unidos, na ideia de internacionalização da marca, na ideia de manter o Flamengo ainda maior fora do Brasil. A proposta deve chegar para o Flamengo, o presidente BAP é quem deve estudar essa proposta e é quem deve resolver aí toda essa questão. O sonho do BAP com a Flamengo TV, pouco a pouco, vai se realizando. O Flamengo esse ano já vai transmitir todos os jogos do Campeonato Carioca ao vivo com imagem para fora do Brasil. A ideia do Flamengo em 2030 é negociar separado da Libra os seus direitos de imagens. Então, assim, pouco a pouco, o sonho do BAP com a Flamengo TV, ele vai se tornando uma realidade. Agora chegando essa proposta da TV Connect, né, lá nos Estados Unidos para o Flamengo, para a transmissão dos jogos, realmente é uma proposta muito boa, uma proposta que pode aí revolucionar. O Flamengo pode ser o primeiro
clube do Brasil a vender os direitos de transmissão para fora do Brasil de forma separada e conseguir fazer isso aí com muita maestria. Tomara que dê certo, porque é mais visibilidade para o Mengão fora do Brasil e mais visibilidade e mais dinheiro também, né, no cofre do Flamengo. O time sub-20 que até fez volume de jogo, foi melhor na partida, sobretudo no primeiro tempo, contra a Portuguesa no empate em 1-1, acabou desperdiçando possibilidades. O Wallace Yan perdeu 2 gols cara a cara com o goleiro, foi bastante cobrado, inclusive da torcida, por conta disso, mas teve o apoio do técnico Bruno Pivetti, que falou sobre a participação do Wallace Yan, o quanto ele foi importante para a equipe na partida. Então, o processo foi exatamente o mesmo em relação ao jogo do Mirassol. Os jogadores que integram o departamento profissional de uma maneira mais constante, eles são direcionados pelo departamento, pela comissão técnica, pelo corpo diretivo, a descerem, né, para poder dar continuidade aos treinamentos embaixo e a gente utilizar da melhor forma. O Wallace foi um exemplo disso, apesar de ser um jogador que ainda tem idade sub-20, né, poderia estar disputando a Copinha. É um jogador nascido em 2005, agregou valor ao nosso grupo, apesar de ter falhado 2 grandes oportunidades, ele estava ali, né, no momento para poder criar essas oportunidades e foi decisivo, oferecendo assistência do gol do Iago no final. É um jogador de muita qualidade que também tenho certeza que, como todos, tem um potencial enorme e um futuro brilhante pela frente. Então, mesmo com os erros ou com as chances desperdiçadas, o Wallace Yan foi bastante elogiado pelo técnico. O Wallace Yan, que é o único jogador do elenco profissional, já totalmente integrado ao elenco profissional, que está disputando esses jogos, que vai disputar esses jogos com o Sub-20, fez a primeira partida e também estará à disposição para as próximas 2 partidas, a próxima já na quarta-feira contra o Bangu. Ele é o jogador mais experiente, apesar de só 20 anos, é o jogador mais experiente desse time. Esperava-se dele um protagonismo, ele realmente teve algumas chances e acabou desperdiçando. Com isso, o Flamengo saiu apenas com o empate dessa partida. Mas o Bruno Pivetti, bastante satisfeito com a atuação dos jogadores, elogiou bastante o Iago, o zagueiro que fez o gol do empate, elogiou muito a forma com que o jogador defensivamente é importante, mas principalmente o quanto ele é um zagueiro artilheiro. Já é uma característica do Iago. A gente já vem acompanhando ele nas categorias de base e é um zagueiro que de fato faz muitos gols. E ontem, novamente, já na reta final do jogo, ele foi fundamental para o Flamengo não sair com a derrota. Fez um gol de cabeça e deixou a torcida um pouco mais aliviada, porque a derrota não seria nada bom numa estreia do campeonato. 2026 com o time sub-20, dessa vez puro sangue, né? Só garotos cria do ninho e dessa vez sem nenhum jogador, digamos assim, que esteja fora dos planos do time profissional, atuando por esse time, fazendo dele ali um time meio que misto, meio que um sub-20 com um catado, digamos assim, como foi em outras temporadas. Dessa vez, uma equipe com projeto, com trabalho, com o trabalho do Bruno Pivetti já ganhando corpo e com um esquema tático muito parecido ao time profissional. O Flamengo fez tempos distintos, né? Um grande primeiro tempo e um segundo tempo ali muito ruim em alguns momentos por conta até do nervosismo, da diferença física, mais de uma década de diferença entre os dois times em relação à média de idade. Mas, dentre essas características todas, 2 jogadores me chamaram atenção, outros jogadores também, mas 2 me saltam os olhos por características específicas que estão muito aliadas ao futebol moderno e aquilo que ele valoriza. Então, se um bom zagueiro precisa defender bem, ele demonstra que tem vigor físico, apesar da pouca idade, para defender bem. Se um bom zagueiro precisa saber construir e acertar passe entre linhas, ele demonstra que tem isso também. E um plus que um bom zagueiro não necessariamente precisa ter, que é a capacidade de fazer gols e a predestinação. Isso ele já demonstra há muito tempo, não à toa zerou a base 2 vezes e virou ídolo do Flamengo ainda na base, né? Então eu gosto muito do Iago e de fato ele é um cara que agora não vai mais voltar para a base, então ele vai jogar, a gente vai ver o Iago jogando em 2026. Se não for pelo Flamengo, e também é natural que não seja, porque o Flamengo é o melhor elenco da América e esse melhor elenco da América tem a posição melhor
melhor servida dele como os zagueiros centrais, agora com o Vitão ainda fazendo parte desse grupo, caso ele não vá ser essa quinta opção, que pode ser um bom lugar no elenco e tal, e ele pode participar bastante porque são muitos jogos, ele pode ir rodar em um outro clube ou até ser vendido porque o contrato dele acaba ao final dessa temporada. Pode fazer dinheiro para o Flamengo, ele é um zagueiro que é observado e ele tem valências de duelos aéreos de nível internacional, tá? Nível mundial. Tá? Então é muito interessante esse jogador. O Nanete furou a fila, como eu falei, e demonstra o motivo disso, demonstra a qualidade para isso e ainda vai se consolidar essa temporada inteira como o goleiro titular do Sub-20. Isso vai ser importante para ele, que aos poucos vai ganhando mais corpo e mais físico. Tende a ser, é claro que goleiro tem uma maturação diferente, mas ele tem um cognitivo acima da média, um nível de instrução muito acima da média e ele tende a ser um fenômeno na posição.